Segundo livro de Samuel, capítulo 6 e versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Meus irmãos, esse versículo, um versículo tão en passant, um versículo tão, que a gente, se a gente não tiver com o propósito de estudar a Bíblia, a gente lê a Bíblia ali, vai lendo e vai embora. Mas esse versículo, ele tem que fazer a gente dar uma parada, porque é um momento muito feliz na vida de Israel. É um momento muito mais feliz ainda na vida de Davi. A arca do Senhor não é um amuleto, não é também um símbolo simplista de esoterismo e tal, mas a arca do Senhor em Israel e no mundo ela é um símbolo muito potente. A arca do Senhor representa em si a presença do próprio Deus. A arca do Senhor, para Israel, então, ela era o centro do poder, o centro da nação, a partir do qual a nação se organizava. E a arca do Senhor, há décadas passadas, tinha sido roubada de Israel. Não dá nem para a gente imaginar isso, né? Não dá nem para imaginar a arca do Senhor fora de Israel. Um dia Israel perdeu a guerra para os filisteus. E foi um dia muito triste na história de Israel. Tão triste que nesse dia, por causa desta derrota, o rei de Israel, Saul, vai se suicidar, se jogando em cima da sua própria espada. O rei de Israel perde uma guerra para os filisteus, que já é um negócio inacreditável, e ele fica desesperado, e ele, por causa do desespero, se suicida, uma coisa inacreditável. Nesse dia, por causa dessa derrota, os filhos do sacerdote Eli, que naquele tempo julgavam Israel, também vão ser mortos. Hofni e Finéias, dois filhos de sacerdotes, mas na verdade 2 demônios. E esses 2 demônios, sacerdotes de Israel, vão ser mortos por causa da derrota. Quando essa notícia chega em Israel, quando essa notícia chega lá na cidade, que Eli vai saber que perdemos a guerra, que Eli vai saber que o rei está morto, que Eli vai saber que a arca foi roubada, foi levada pelos filisteus, Eli cai da cadeira para trás, quebra o pescoço e o sacerdote morre. Quando a esposa de Hofni sabe também que seu marido morreu na guerra, estava grávida, ela começa a sentir uma dor tão grande, por causa, interessante isso, o marido não valia nada, mas a esposa temia muito a Deus. E a esposa vai sofrer dores profundas, porque a arca foi roubada. E por causa dessas dores, ela vai dar o parto e vai morrer no parto. Veja que sequência de fatalidades, irmãos. Décadas antes, nisso Davi já está vivo, nisso Davi já está vivendo, e Deus está escrevendo uma outra história pelas beiradas, mas a arca vai ficar fora de Israel longas décadas. Saul nunca se esforçou para trazer a arca de volta para Israel. Quando começa o reinado de Davi, que Davi faz umas guerras e vence umas guerras, e que começa a organizar a casa e o seu reino, a primeira coisa que ele vai fazer, quando ele tem um pouquinho de paz, eu preciso trazer a arca de volta. Uou! Aleluia! Aleluia!
E o desejo dele era tão grande de trazer essa arca, que a primeira vez que ele vai trazer a arca, ele faz errado, traz a arca errada, e faz do modo errado, e Deus não vai aprovar, e vão morrer ali mesmo os que fizeram errado. E Davi vai ficar triste. A Bíblia até é interessante o verso, Davi fica meio magoadinho com Deus, traz uma oração cheia de mimimi, mas Deus diz, não, a lei é assim que tem que fazer, faça certo. Davi entende o recado, aleluia, que bom, né? Quando o homem de Deus, quando a pessoa que tem Deus no coração, a gente não é perfeito, a gente erra, mas a gente entende o recado, não, vou fazer o certo então, agora vamos fazer o certo para buscar a arca. E ele vai com os levitas, e ele vai com o sacerdote, o próprio Davi põe a roupa sacerdotal, e ele convida o Esdras para tocar violão e para reger o coral dos levitas, e o Esdras vai com uma música maravilhosa, como nós cantamos aqui, e eles vão ofertando bois, eles vão fazendo holocaustos, a cada 6 passos eles param e fazem um holocausto, uma festa maravilhosa. Agora estão fazendo certo, estão trazendo a arca para Jerusalém, a cidade de Davi. Escuta, onde é que está a mulher de Davi? A mulher de Davi era para estar com o círculo de oração junto com o seu marido. A mulher de Davi era para estar junto com as irmãs, num grande coral. Meu marido está fazendo uma revolução. Meu marido vai ser o rei. Vai ser o rei. Desse rei vai sair o Messias. O meu marido é o grande homem, é o cara. Onde é que está Mical, a mulher do rei? Está em casa. Israel numa festa espiritual, irmãos. Estão trazendo a arca. A gente não tem noção do que é isso. Mas quem é espiritual sabe o que está acontecendo. Sabe? Deus está voltando para o seu lugar na nossa nação. Coisa que no Brasil nós temos que fazer acontecer. Deus está voltando para o centro do comando da nossa nação. O rei vai ter um lugar para se prostrar diante dos Deus dos deuses e do Senhor dos senhores. No núcleo central da nossa nação, a arca vai estar lá. Oh, aleluia. E Davi vem, irmãos, porque a vida de Davi, o centro da vida de Davi é só uma coisa: a arca do Senhor, o templo do Senhor. Todo o objetivo de vida de Davi, tudo. Ele vai matar Golias para um objetivo. Ele vai querer ser rei para um objetivo. Ele vai fazer guerra para um objetivo. É ter uma nação. E essa nação tem um templo de adoração ao Deus vivo. Tudo em Davi. Tudo em Davi. Todas as suas células, o seu DNA, era voltado para o templo, para a arca, para a adoração. E aquele dia era festa, talvez o dia mais significativo na vida de Davi. Eu diria que o dia mais significativo na vida de Davi está acontecendo hoje. Talvez, se Deus tivesse permitido ele fazer o templo, seria aquele dia. Como Deus não permitiu, trazer a arca de volta para Israel, sem dúvida alguma para mim, é o ponto máximo na história do rei Davi. E ele está numa festa. E Davi está dançando, e Davi está bailando, e Davi está com a música, e cantando com o povo, e fazendo uma festa. Davi está em êxtase, Davi está tomado pelo Espírito. E a mulher dele está em casa. Isso aqui para nós, irmãos, já é uma coisa muito importante para 2022. Isso aqui já é uma coisa muito importante para a nossa espiritualidade e para a nossa família. Para você tomar uma decisão hoje, você que está aqui, você que me assiste em casa, você tomar uma decisão hoje, não
quero mais eu estar na presença de Deus sozinho. Não quero mais eu sozinho viver uma plenitude do Espírito Santo e os meus filhos na outra sala jogando videogame e a minha esposa numa outro lugar e os meus netos. Não, eu e minha casa. Oh. Aleluia, aleluia. Eu e minha casa, o nosso lugar é carregando a arca, é junto da arca, é na presença de Deus. Um grande erro acontece aqui, irmãos, da nossa espiritualidade e que nós negligenciamos muito. E se você prestar atenção, quantas derrotas familiares, quantos problemas na espiritualidade nós vamos ter, porque marido e esposa não vivem o mesmo nível, o mesmo ambiente de espiritualidade. Aquilo que para o marido era uma festa, para a esposa era um escândalo. Você consegue entender isso? Como é que a gente vive casados para sempre aí? Como é que a gente vive um só corpo aí? Como é que a gente vive aí unidade de aliança aí? Como é que a gente ora junto? Como é que a gente jejua junto? Como é que a gente vence juntos? Impossível. Entre eu e meu esposo, entre eu e minha esposa, há uma janela. E essa janela tem um prisma completamente oposto um para o outro. Mical está vendo Davi. E Mical se escandaliza. Mas olha aqui, tem algo aqui que eu acho espetacular. É uma ironia no texto. O texto diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul. Você não escreve assim o texto bíblico. Um hebreu que vai escrever o texto bíblico não escreve assim. Ainda mais se o Espírito Santo está inspirando o texto, não seria assim. Mas sabe como que o Espírito inspirou? E sabe como foi escrito? Foi escrito o texto, ao invés de dizer, ao entrar a arca na cidade de Davi, Mical, esposa de Davi. Ao invés de dizer, Mical, mulher de Davi, diz o texto, Mical, filha. Se a gente não segurar bem, aqui, não estiver bem no controle dos pés, a gente vai num português bem português. Mical, filha. Escuta. Um casal que não vive uma espiritualidade equilibrada, um casal que a esposa vai no culto das terças e o marido acha muito ir no culto da terça, um casal que o marido dizima e a esposa prefere comprar um micro-ondas com o valor do dízimo, um casal que vem para o culto e acha normal os filhos sair para a balada, é um casal que não conta-se numa genealogia correta. Está errado. Porque os meus filhos, porque minha esposa, porque meu marido, porque meus filhos são bênçãos de Deus. Não são filhos de Saul. Quando o autor diz assim, mas Mical, filha de Saul, se escandalizou. Sabe o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, ó, Mical, filha de Saul. Ah, já entendi. Já entendi, mas é óbvio que vai se escandalizar. Porque Saul
não adorava a Deus. Porque Saul foi rei por décadas em Israel. Saul nunca moveu uma palha para buscar a arca. Mical, filha de Saul. Aleluia. Nossos filhos, nossa esposa, nossa descendência tem que estar ligada à raiz de Deus. Meu pai foi um grande pastor, um grande homem de Deus, uma bênção de Deus, nascido em Joinville. Mas eu não posso querer me identificar como Antônio, filho do Lemos, não. Eu sou Antônio, filho de Deus. Minha filha não é filha do Antônio, não, minha filha é filha de Deus, nascida no sangue de Cristo, filha de Deus. Mas o nosso exemplo, irmãos, aquilo que Mical está fazendo, ela aprendeu em algum lugar. Aquilo que Mical está fazendo, em não honrar o seu marido, em não honrar o Deus de Israel, ela aprendeu em casa. Ela aprendeu dentro de um matrimônio cheio de inveja, cheio de disputas, cheio de intrigas. Ela aprendeu com um rei que era seu pai, soberbo, um rei que não andava entre o povo, um rei que não caminhava com o coral da igreja, um rei que não caminhava com os profetas, um rei que não tinha prazer de estar dançando e bailando, cantando, adorando, sendo cheio do Espírito Santo. E quando ela vê aquela cena, ela se acha da linhagem. Eu sou filha de Saul, princesa. Como é que pode esse homem? Escuta, ela vê a cena e acontece uma quebra interna. Ela despreza seu marido no coração. Aquilo como eu olho, a forma como eu vejo as coisas, interfere muito no que vai na minha alma. Aleluia. Aquela forma rápida no gatilho, aquela forma rápida de querer julgar as coisas, e que você bate o olho e aquilo não desce, e aquilo, aquela coisa desce ao coração e tem uma quebra. Isso é fatal no casamento. A Bíblia diz que por causa disso, Mical ficou estéril. Mas é óbvio que é estéril quem age dessa forma. E não precisa ser muito sábio nem profeta. Fica 2 dias como dirigente de congregação. Fica 1 dia como líder de departamento. Fica 1 dia como professor de escola bíblica dominical, que você vai ver que os estéreis são aqueles que olham as coisas e que não cai com graça e com unção aquilo que vem no coração. São aqueles que não são missionais. São aqueles que quando olham não produzem vida, nem veem forma de trazer a vida, porque são estéreis. Mas do outro lado da janela está aquele que está trazendo a arca. Aleluia, aleluia. Está aquele que está sentindo a presença de Deus na restauração de Israel, aleluia. Davi está caminhando, e Davi está trazendo a arca, embora a sua esposa vai ser desbocada, porque o que está aqui, não dá bem entender a ideia do que ela diz, mas ela é desbocada com Davi, ela é mal criada com Davi. Você, muitas vezes,
por amar a Deus, por querer fazer o teu melhor a Deus, dentro de casa, dentro da tua intimidade, você será ferido. Cara, eu acho que isso daí já é exagero, né? Isso daí já é você ser muito radical, querer orar todo dia. Não, isso é muito radical. Não, você querer agora passar 12 dias na igreja. Não, isso aí é radicalismo. Você querer batismo com o Espírito Santo em pleno século 21, não. Isso é radicalismo, falar em línguas. Você querer uma cidade transformada pelo Espírito Santo? Não. Vamos fazer isso com o comunismo. Mas com o cristianismo? Não. Isso é exagero. E você, carregando a arca, só você sabe o que Deus está comunicando ao teu coração. Só você sabe o que Deus está falando contigo, das promessas que estão se cumprindo, porque você está carregando a arca. Aleluia. E na tua intimidade, dentro de casa, entre os teus familiares, cheios de impropérios, teus vizinhos fazendo chacota para você, você passa pela padaria, lá vai o crente com a Bíblia debaixo do braço, lá vai o crente entregar o dízimo, lá vai o aleluia, sim, lá vai aquele que está levando a arca, aleluia. E é essa arca que é você que carrega. E é essa arca que é a igreja de Joinville que carrega, que vai abençoar essa cidade, que vai abençoar os empresários, que vai abençoar a liderança e vai abençoar inclusive aquele que hoje te persegue. Aleluia. A forma como eu vejo, a forma como eu olho para as coisas, vai produzir frutos dentro do meu coração. Heber, por isso que eu gosto de uma música que diz assim, Heber, abre os olhos do meu coração. Que nesse começo de ano, irmãos, que nesse 10º dia de encontro que você está fazendo na casa do Senhor, eu sei que nós temos pedidos justos de emprego. Eu sei que talvez você esteja fazendo a campanha ou esteja clamando por saúde, por uma cura. Eu sei e é justo isso. Talvez você já cansou de andar de ônibus, quer andar com um carro melhor. É justo isso. Mas eu queria te propor, de hoje, você dizer para Deus, Deus, abre os olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor. Aleluia. O que Mical viu, Davi nunca viu. E o que Davi viu, Mical nunca vai conseguir enxergar. Aleluia. Às vezes você enxerga um caixotinho ali, é a arca. Eu não estou enxergando um caixotinho. Eu estou enxergando as promessas de todo o Antigo Testamento. Que quem fez vai cumprir, porque Ele está aqui, na cidade em que Ele tem que estar. Essa arca foi feita para estar aqui no centro da nossa nação. Aleluia. Aleluia. Saul se acostumou a ser rei. Escuta, Saul se acostumou a ser rei de Israel. Saul se acostumou a ser rei sem a arca. Tem crente que se acostumou a ser crente sem a presença de Deus.
Que tristeza viver uma vida espiritual, irmãos, sem a presença da vida plena. Senhor, abre os olhos do meu coração. Aleluia. Eu quero te ver, eu quero te ter, eu quero ter essa arca na minha casa. Eu quero que essa arca esteja no centro da minha vida, no centro das minhas decisões, no centro da minha vontade. Senhor, toma o teu lugar, aleluia.